Eu não acho que uma pessoa vai julgar uma mãe que quer trabalhar. E todo mundo sabe que eu precisava trabalhar. Lá em casa todo mundo precisava trabalhar. Meu nome é Maria da Conceição Bonfim, tenho 56 anos. Eu precisei de uma rede de apoio para criar meus dois filhos. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Porque no primeiro momento minha mãe me deu, era muito menina, a uma casa de família. Para minha mãe, a mulher ia me criar como filha. Só que não, ela me botou para trabalhar. Não para trabalhar, eu era escrava, eu apanhava muito, muito. Apanhava, era puxada pelos cabelos. Eu fazia tudo dentro de uma casa, era uma mansão enorme. Isso eu era criança. E aí, foi que aconteceu? Pô, teve um dia que, por motivo nenhum, eu sei que ela me bateu tanto, me arrastou pelos cabelos, pela garagem, pela descida da garagem, e me trancou no quarto dos empregados, que era o quarto que a gente ficava. Eu chorei tanto, eu fiquei tão desesperada que eu disse, não, isso não pode estar mais acontecendo. Aí tinha um vasculhantezinho no quarto e embaixo tinha área de serviço e tinha uma máquina de lavar. E aí eu peguei, pulei aquele vasculhante, caí em cima da máquina e saí pra rua descalça com uma farda, era de empregada. Eu era criança, mas eu toda envergonhada, toda com o pé no chão, de farda de empregada. E aí eu cheguei, eu me lembrava, a sorte que eu me lembrava da casa. Eu cheguei bem cabisbaixa, olhei, pra no final bater na porta do fundo. Daí todo mundo ficou abismado. Pronto, dali em diante eu disse, eu vou trabalhar, eu não vou mais, minha mãe não vai me dar mais a ninguém. E desse dia em diante comecei a trabalhar. Trabalhei em casa de família, aí eu tive Juliette, a gente morava de aluguel. Eu lembro que minha rotina era uma rotina básica de uma menina que tinha um pouco da ausência da mãe, né? No caso, eu ficava um pouco pensativa, sem entender porque eu estava ali sozinha naquele lugar, mas eu acordava, tomava café, interagia pouco com as pessoas que estavam, né? Seja lá quem fosse que eu estava na casa de um estranho. Eu sempre era muito retraída, tomava meu cafezinho, lavava meu prato. Minha rotina era assim, às vezes eu ficava no meu cantinho quieta, se tivesse alguma criança na casa que eu ficasse, eu brincava sempre com a criança, eu gostava sempre de estar brincando, sabe? E ao mesmo tempo eu era muito tímida, eu era muito quieta na minha. Quando eu ficava na casa das minhas tias, tinha meus primos, né? Que cresceram junto comigo. E aí a gente brincava sempre. No meio, na época quando eu era bem criancinha mesmo, que eu era bem mais nova, eu era sempre a mais quieta. Era quietinha, sabe? Eu só dava aquelas risadinhas de sem graça. O que mais na infância que a gente não dava bem era meu irmão, que a gente brigava muito. Aí eu já não, nesse sentido eu já não era quietinha. Nesse sentido eu já não era quietinha, porque a gente brigava, um abusava o outro, e aí a gente até brigava mesmo, ó, pau, saia na porrada quando minha mãe chegava. Isso quando a gente ficava sozinho em casa, não na casa dos outros, porque, por exemplo, na casa dos outros, das pessoas, eu ficava só, ele já ficava com o pai dele, em casa de uma outra tia, sabe? Parte de pai, assim. E eu ficava mais com minha família, parte de mãe, ou quando não era na casa de alguma amiga de minha mãe, uma mesmo que ela tinha muito, que era amicíssima dela, então ela sempre deixava eu e meu irmão lá, pra dormir fora, sabe? Eu sentia falta de uma mãe presente assim, mas eu era, no mesmo tempo, retraída, eu ficava com aquilo guardado pra mim, sabe? Ficava com aquilo guardado. Minha irmã, Juliette, que era mais velha, né? Ela cuidava de mim, minha mãe já deixava o almoço, a comida pronta, tudo certinho lá, né? Pra gente não ter trabalho de ligar fogo, né? Que a gente era criança ainda, né?
Só que aí o tempo foi passando, Juliette foi ficando mais responsável, ela já deixou Juliette tomando conta de mim, né? Tendo uma responsabilidade maior, tomando conta de mim. E aí dava super certo, né? A gente tinha nossos problemas, a gente tinha nossas briguinhas, né? Normal, coisa de irmão, coisa de família. Mas a gente sempre era unido, né? Ela nunca deixava o alimento que minha mãe deixava pra gente comer. Ela sempre botava a minha comida no prato, botava o dela, botava o meu. Botava o meu primeiro pra depois botar o dela. Nessa época eu era criança, né? Eu tinha medo de dormir sozinho, porque eu dormia com minha mãe, né? Eu dormia sempre abraçado com ela. Isso foi até uns 14, 13 anos meu. 14, 13 anos meu, eu gostava de dormir com minha mãe. Eu sentia essa falta, né? Às vezes ela falava, ó, vocês vão ter que dormir, ficar na casa de sua tia, né? Que eu vou dormir fora, vou trabalhar. Tinha vezes que ela já viajou a trabalho, ficava uma semana fora, deixava eu e Juliette ia cuidar de minha tia, né? Mas sempre com a comida já pronta. Se caso fosse faltar comida, minha tia ela botava no lugar. Mas eu tinha esse medo, né? De dormir, porque era o costume de estar dormindo com ela, né? E de dormir sozinho, né? Tinha a Juliette, que é minha irmã, só que não era a mesma coisa, né? A mãe, né? O conforto, a quentura, saber que ali era minha mãe que estava do lado. E eu, sendo criança, eu abraçava mesmo, minha mãe abraçava, dormia que nem casal mesmo. E isso é coisa de filho, né? Coisa de filho. Eu nunca criei meus filhos na rua. Então, e quando eu saía para trabalhar, era muito preocupada. E aí, às vezes, eu ficava ligando, ficava preocupada no trabalho. Por quê? Porque meus filhos podiam estar na rua. Não estava sendo criado como eu gostaria de estar criando. Você está entendendo? Então, a minha dificuldade era essa. Teve momentos que eu era felizes porque eu tava com meus primos, tinha minha família muito grande. Às vezes eu ficava na casa de minha tia que morava embaixo, que tinha meu primo Ícaro. E aí a gente era bem confortável. E aí à medida que foi crescendo eu ficava mais com a família, né? Ou com amigos próximos, amigos, pessoas que eu já conhecia. E aí foi se tornando foi mais relevante, ficou melhorzinho. Eu ficava pensativa, eu me sentia um pouco só, fiquei me acostumando ali com aquela rotina, sabe? Porque ela não tinha muito tempo e quando tinha tempo era aquela correria de trabalho, alimentar a gente, então a gente nem conversava muito direito, não tinha aquela atenção de mãe e filha, sabe? Hoje em dia eu entendo as circunstâncias, porém, de alguma forma deixou alguma marquinha, né? E escola de futebol mesmo, que eu queria muito que às vezes que ela tivesse presente, time campeão, e aí tinha muita mãe, pai que ia lá para ver os filhos, né, brincar, jogar bola, que é o sonho de toda criança, ser jogador de futebol, né, toda criança ser jogador de futebol. Meu sonho era isso também, só que foi ficando pegado durante o tempo, a gente tem que se virar com outras coisas. Mas é isso, de sentir falta de tirar foto com o troféu, com a taça na mão, e outros pais tá ali, minha mãe não tá, meu pai também não tava, meu pai era mais ausente que ela, né? Ela era muito mais presente, mas meu pai era mais ausente. Mas mãe é mãe, pai é pai, mas mãe é mãe. Mãe é que gera a gente ali, né? Então a gente tem mais aquele apego, mais aquele conforto, né? Eu acho que eu me senti uma mãe de verdade, sim, porque eu fazia tudo por eles. Uma mãe que não quer deixar seus filhos passar fome é uma mãe de verdade. Porque o que eu passei, eu não quero que eles passem. Se eu passei dificuldade, né? Se eu sei que eu passei dificuldade, eu não tive ninguém que me ajudasse, um homem que me desse condição, de dizer, você vai ficar em casa e vai cuidar dos seus filhos enquanto ele trabalhava. Teve momentos ruins. Infelizmente, teve um momento ruim que minha mãe não estava presente, porque justamente ela trabalhava. E como eu era do jeito que eu era, eu não consegui falar para ela o momento ruim que eu passei. Então, eu só vivi, sabe, aquele momento ruim. E ela não estava presente por isso, porque ela trabalhava muito e eu sentia naquela época que eu não sentia a necessidade de ter que incomodar, sabe, para falar sobre o que eu sentia, sobre o meu pressentimento, eu sendo criança. Foi um momento ruim, infelizmente. Eu penso muito
E eu, ao mesmo tempo que eu cheguei a uma conclusão, eu não cheguei. Eu fico pensando em todas as hipóteses, o porquê. Só que aí, às vezes, eu converso com ela e ela me falou que, assim, ela teve outras opções, sabe? Tipo, de uma pessoa, porque como ela não tinha condição, as pessoas sempre me pediam pra ela, me dê sua criança, me dê sua filha. Pedia pra criar, pediu na maternidade, como ela via que ela não tinha condição, e ela me falou que ela nunca me deu pra ninguém. Então, assim, poderia ser que ela me desse pra alguém, eu poderia ser bem criada em termos em termos de coisas materiais, de ter tudo, ser bem alimentada, de ter coisas materiais. E não ter tido a criação que ela me deu hoje. E eu gosto da criação, gosto de quem eu sou hoje. Se eu pudesse voltar no tempo, eu sei que eu não ia deixar de trabalhar. Mas eu ia conversar mais com meus filhos. Eu gostaria que eles chegassem à minha idade, diferente de mim, financeiramente bem, entendeu? Sem dificuldade. Eu acho que ela tava cuidando de uma parte de mim. Só que a outra parte não ficou tão bem cuidada. Mas eu não vou culpar minha mãe de nada, sabe? É uma questão que é interna, tem justificativa, tem circunstâncias, e é isso. Mas eu fui bem educada. O que eu queria dizer pra minha mãe é que ela é uma mulher guerreira, né? Batalhou muito na vida para criar eu e minha irmã, né? E eu sei que ela teria feito tudo de novo, não faria nada diferente. Tudo em prol de mim e de minha irmã, né? Então eu gostaria de completar para ela que ela é uma mulher guerreira, merece o mundo, merece muito, apesar de todos os problemas que tem filho com mãe, mãe com filho. O que não pode deixar faltar é o amor envolvido na família, que eu acho que importa, é o que dá a força na família, é o amor, a união, nada mais. É isso. Eu diria obrigada por não ter me doado a qualquer outra pessoa e obrigada por ter feito tudo que ela pôde fazer por mim. Uma mãe que não quer deixar seus filhos passar fome é uma mãe de verdade. Porque mãe só tem uma. Não tem cópia. Não é assim que dizem?